Boa tarde. Que a paz do nosso amigo, irmão maior, Jesus, se faça nos nossos corações e nas nossas mentes, para quietarmos, né? E podermos captar, absorver os conhecimentos da doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar um tema, ele é científico também, dando continuidade até à última palestra que eu fiz, né? Falei sobre a última palestra, se eu não me engano foi dia 28 ou foi dia 29 de maio, foi sobre os animais e o homem, e os homens. E nesse mesmo capítulo, que está esse item, tem-se também da metempsicose. É um tema um tanto quanto polêmico e que muitas vezes não é abordado nos centros espíritas para o público. Mas, como eu sempre digo, que todo o conteúdo da doutrina dos espíritos é para todos e todas. Vai absorver melhor aquele que já está em condições de absorver. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos o direito de conhecer todas as nuances que a doutrina espírita percorre, porque tudo faz parte da nossa vida. A metempsicose é um tanto quanto polêmica, porque você precisa compreender ela na sua feição das grandes tradições religiosas, ou seja, nem religiosa, porque é algo que é científico, ela está desvinculada de religião, né? Só que as pessoas começaram a falar de religião de uma forma, porque religião é a nossa vida, é a nossa vivência, não é? Ou não? Como é que a gente diz assim, olha, para mim, veja como é, para mim, isso é religioso, né? Qualquer coisa, até um tipo de roupa, uma forma de vestir, uma forma de calçar, você diz, isso é religiosamente para mim, eu tenho que fazer, então todo dia, né? É religioso para mim, todo dia eu tenho que levantar e dar bom dia ao sol. Faz parte, isso é religioso para mim. Então a gente vai vendo que religiosidade, ela é o quê? É tudo aquilo que a gente desenvolve, o nosso potencial de amor. Esse amor que a gente vem com ele naquela partículazinha pequenininha. Mas veja bem, tem um outro termo, esse é mais atual, que é também igual à metempsicose. É um nome bem invocado, eu trouxe a fila, né? Porque tem que ter a fila, né? É a metensomatose. Olha, metensomatose e metempsicose. A gente vai ver isso e a gente vai ver também paligênese e reencarnação. E hoje a gente vai ficar sabendo o que são essas quatro coisas. Nem que eu saia daqui hoje de 6 horas da noite. Eita! Mas vai ser animado, né? Então veja bem. Quem fala muito em metempsicose, onde você vê isso muito, você quiser estudar, aprofundar, você vai ter que estudar os filósofos gregos. Né? Você vai ter que ir, principalmente, para dois que são os mais patriarcas, vamos dizer, da filosofia grega, que é Orfeu e Pitágoras. Olha como é bom, né? Essa daqui está bebendo na fonte. E então, Pitágoras e Orfeu, eles acreditavam na transmigração da alma, mas também na imortalidade da alma. E acreditava também nas vidas sucessivas, que é a mesma coisa, né? E é fantástico. Só que Pitágoras, ele fala na metempsicose.
E o que é essa metempsicose? Ou a metensomatose, que vai dar só uma diferença bem pouquinho uma da outra. Então, a metempsicose é um conceito filosófico que ela diz o seguinte, que a alma, ou seja, nós, mas aí lá eles viam algo muito separado, que a alma, ela transmigra, ou seja, ela passa por vários corpos. Até aí, tudo bem, não é? Porque a gente não sabe, né? A reencarnação também não fala isso, né? Que nós temos que ocupar vários corpos, né? Mas ela vai mais além, a gente vai ver. Esse aqui diz que vai ocupar vários corpos, a metempsicose. Mas que esses vários corpos podem ser corpos humanos, corpos de animais, de insetos, de plantas, seja de qualquer ser vivo. A metempsicose. Veja bem, filosofia grega, que Pitágoras absorveu ou teve conhecimento nos seus estudos enquanto estava no Egito. Então, esse conceito de metempsicose está lá na civilização egípcia, aonde Pitágoras passou 23 anos. Aos 22 anos, ele foi para o Egito beber na fonte do conhecimento egípcio. E ele estudou desde a matemática até os conhecimentos ligados à metafísica, ou seja, algo que está além do físico. E nesse inteirinho ele estudou o quê? Essa ligação da alma com o corpo, como era que se dava. E ele absorveu isso lá no Egito. E ele traz para a Grécia desse jeito, que a alma do homem vai adquirindo conhecimento em cada existência no corpo, mas pode, uma hora, encarnar, vou usar o termo encarnar, que é nosso, né? Uma hora pode vir como animal e outra hora pode vir como planta, isso vai depender. Aí fica um tanto complicado, mas veja bem, vamos lá. Até aí vocês estão entendendo, né? Metempsicose. Mas eu sou aquela que eu estudo e pesquiso, mas eu também tiro as minhas conclusões. Porque, afinal de contas, eu sou o quê? Eu sou um espírito encarnado com o poder de raciocínio. Eu tenho razão, eu uso a razão e a lógica, né? E raciocínio. Como? Quando eu fui estudar ciências das religiões, e eu aprofundei muito minhas pesquisas na civilização egípcia. Por quê? Porque eu já vinha, desde a época do meu ginásio, que na época era ginásio, viu? Não é primeiro nem segundo grau, não. Na época do ginásio, eu já era apaixonada pela civilização egípcia. E eu ficava fascinada com tudo aquilo. E fazendo as minhas pesquisas, estudando tudinho, eu verifiquei que esse conceito de metempsicose com os egípcios não é bem dessa forma, como as pessoas pensam, né? Eles pensam assim, veja bem, de repente, você pode estar ainda vibrando enquanto espírito no corpo humano, mas ainda com ações e reações animais. Ou seja, ainda você está usando o quê? O seu instinto, mas o seu instinto ainda é animal. E será que é mentira isso? Não é uma verdade? Quantas vezes eu me lembro que
Meu marido um dia disse, tinha uma galinha lá no quintal andando assim, aí ele olhou para mim e disse, ele me chama de maga, apesar de ser gordinha, né? Ele disse, maga, essa galinha não parece com fulana. O jeitinho dela de andar, aquela forma assim. E muitas vezes a gente não diz, fulano parece um jumento quadrado, né? Ou então, fulano é igual uma cadela. Não é? Por quê? Por conta do comportamento daquela pessoa, que se assemelha em determinado aspecto a um animal. Não é assim? Então, essa metempsicose, ela vai sendo, se a gente for aprofundando mais os estudos lá na civilização egípcia, a gente vai começar a entender que é mais uma relação entre isso. Por quê? Porque os egípcios, eles usavam as estátuas, aonde as pessoas pensavam que eram deuses. Há muito tempo atrás, eu estudei, e aquilo era o Deus tal, o Deus tal, o Deus tal. E não são deuses, são representações humanas. Aí eu vou dar um exemplo para você. Eu já falei até na última vez que a gente estava conversando aqui. Um homem grosseiro, casca grossa, daquele que não quer progredir de jeito nenhum, entendeu? Sabe o que é que os egípcios comparavam? Ao crocodilo. O crocodilo casca grossa, bicho bruto, entendeu? Então era a figura de homem, cabeça de crocodilo. Olha como é. Eu falei na última vez na questão de Osíris e Ísis, que geraram Horus. E Horus é comparado à águia. Então, uma pessoa muito inteligente, sagaz, viva, que tinha uma visão muito ampla, ele era representado o corpo de homem, cabeça de águia. Então, vai sendo, hoje, está sendo conhecido profundamente todas as simbologias e representações da civilização egípcia. Nós pensamos, muito tempo, que a civilização mais antiga era a Índia, na Índia, se encontrava na Índia, né? Índia, China. Mas com os estudos, a gente vai conhecendo, com essas pesquisas científicas descobrindo coisas maravilhosas, que a civilização egípcia, tudo indica que é uma das mais antigas. Ou talvez as duas surgiram ao mesmo tempo, né? Partiram a civilização egípcia e a indiana, uma para um canto e a outra para o outro, né? Uma perdeu-se aos seus conhecimentos, a outra está aí e começou a misturar. Por quê? Porque lá na Índia também eles acreditam na metempsicose. Então a gente vai vendo que a metempsicose é um conceito filosófico que, a grosso modo, a gente entende de uma forma, mas se a gente for aprofundar e estudar, talvez eles queiram, na época, os mais antigos, quiseram falar disso, dessa representação na questão dos sentimentos do homem. Aonde o homem está vibrando. Cada pessoa, cada homem, cada mulher vibrando, né, num sentimento animalizado. Pode ser isso. Veja bem. Aí o que acontece? Na Índia, no budismo, no hinduísmo, o hinduísmo que tem o Hare Krishna, são várias seitas, que o hinduísmo em si é a vivência do indiano, ou seja, do hinduano, por conta do rio Indo. Então as pessoas indo, o que é? Não, as pessoas depois do rio Indo. Então, indiano. Veja como é as coisas, e isso vai sendo passado, gente. As coisas vão sendo passadas. Diz assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, são conhecimentos que são passados oralmente, de pai para filho, quase sempre contando histórias.
Então, nessa contada de história, um aumenta um ponto aqui, outro aumenta um ponto lá, e outro vai lá, e daqui a pouco a coisa está tomando um outro sentido. Isso é muito simples, é só a gente dar uma paradinha e usar a lógica, não é? Então, tem muita coisa que fica aí. E, às vezes, mas já na Índia, aliás, na China, que são os tibetanos, né? O budismo é tibetano, eles não matam nenhum inseto. Por quê? Porque pode estar matando um cara que foi seu irmão, foi meu pai, foi não sei o quê, então vira o quê? Psicose. Aí já fica sem sentido, né? Porque eles ficam assim, não mata nada. Mesmo aquele animal que vai lhe ferir, que causa dano à saúde do ser humano, não mata porque eles entendem, eles vivenciam esse conceito de metempsicose dessa forma mesmo, né? A barata pode ter sido meu irmão, ou meu pai, ou eu vou depois reencarnar. Mas aí tem um outro conceito, uma parte simbólica, que é bom a gente conhecer. Eles dizem o seguinte, os Hare Krishnas acreditam assim, veja bem, na hora que você está desencarnando, aquilo que você estiver vendo, se passar uma barata na sua frente, naquela hora você reencarna como barata. O que você estiver pensando naquele momento, se você fixar sua mente numa coisa, você vai reencarnar como aquele bicho, como aquela coisa, entendeu? Por quê? Porque você vai reencarnar de acordo com o que você estava vibrando naquele momento. Ou, se você era uma pessoa que vivia, deixa eu dar um exemplo. Como é que a gente diz quando uma pessoa não gosta de tomar banho, que vive todo sujo, as unhas imundas, os cabelos todos sujos, melequentos, como é que a gente chama a pessoa? De quê? Ei, fulano é um porco, fulano é uma porca, não é? Então, se você, nessa existência, olha gente, se você nessa existência se comportar aqui como um porco, aí na próxima existência você reencarna como um porco. É assim que eles pensam lá. Não estou dizendo que eu penso assim, estou dizendo que pensam lá. Então, o que a gente vê nisso? Esses conceitos têm o quê? Muito misticismo, muita crendice, muitas superstições, não é? Muitos mitos e ritos. Por quê? Lá na Índia, não sei se vocês viram na televisão, eles nos templos, eles vão lá levar comida para os deuses, e os templos são infestados de rato. E aqueles ratos ninguém pode matar nenhum, porque pode ser o parente seu. Gente, eu estou com a virose mesmo, a garganta está queimando assim, parece que está E aí, simplesmente eles tomam leite na mesma vasilha que aqueles ratos tudinho está comendo. Dizem que quem vai naqueles templos diz que o mau cheiro da urina e das fezes do rato é insuportável. E também a própria sujeira, não é? Porque vocês já viram como fica aquelas pessoas que querem alcançar a iluminação, como é que eles fazem? Se pintam todos, o cabelo não é lavado há muito tempo, se joga dentro do rio, o rio mais poluído que tem é o Ganges. E eles se jogam lá, tudinho. Então, na Índia, apesar de ser são pessoas que têm, dentro da sua filosofia, né, conceitos de reencarnação, sem ser com o nome de reencarnação, mas as rodas sucessivas, que quer o quê? Essa transmigração da alma que vai sempre ser constante, né? Após a morte do corpo físico, eles vão reencarnar. Na Índia e alguns países, né, budistas, alguns países aqui crê justamente nessa metempsicose,
Eles acreditam que você reencarna imediatamente. Saiu do corpo, já está reencarnando no outro. Né? Aí a gente vai ver se realmente a doutrina espírita fala isso. Né? Então, esse conceito e a metensomatose, elas se equiparam. Por quê? Porque a metempsicose diz assim, a alma vai estar em vários corpos, em cada existência em vários corpos. Né? E a metensomatose. E a metempsicose diz que o corpo vai ter várias almas. Então vai começar a misturar as coisas. Nisso aí, vocês já entenderam tudo ou ainda está enrolado? Né? Então eles dizem o quê? Que para eles, para civilizações, né, egípcia, para a civilização chinesa, né, e a indiana e algumas coisas, eles acreditam nisso. Mas isso é bom, sabe por quê? Aí você diz, mas Amália, é bom? Sabe por quê? Porque quando a gente vai investigar, todas as civilizações acreditam que existe algo além do corpo. Então, todas as civilizações são espiritualistas. Porque acreditam que tem algo que sobrevive com a morte do corpo. Então, pelo menos já estão a meio caminho, não é? Só que a doutrina espírita, a paligênese também os gregos também conheciam. Aí já o conceito de paligênese, lá na Grécia, já era mais avançado. Vocês têm que entender, aliás, nós temos que entender, que tudo na vida não dá salto. As coisas não se modificam assim de uma hora para outra. Não é? Tudo tem, eu sempre digo, tudo tem um processo. E o processo pode ser o quê? A curto, a médio e a longo prazo. E o processo de iluminação espiritual do ser humano é um processo lento. Por quê? Porque vai depender de vários fatores. E o primordial é a vontade da pessoa. E que muitas pessoas não têm essa vontade dessa elevação. Preferem ficar onde? Ficar no exterior. Ao invés de ir para o interior, ou seja, desenvolver a sua espiritualidade, se ver como um ser espiritual, ele se vê como corpo material. Ou seja, aí começa a vida dele, a vivência dele é só para o exterior. O que está no exterior da gente? A vida material só. Então as pessoas começam a viver só isso. Por isso que a iluminação espiritual do homem demora tanto. E aqueles que tiveram acesso ao conhecimento que ajudaria o homem a acelerar esse processo, mistificaram tudo. Não foi? É isso que eu estou acabando de mostrar a vocês. Eu tenho certeza, só não posso afirmar assim, né? Porque eu tinha que fazer uma pesquisa científica mesmo, e comprovar. Mas eu tenho certeza que o conceito egípcio de metempsicose não é esse que os homens, que Pitágoras e que outros conceituaram. Sabe por quê? Porque depois, quando você vai falar de alma e transmigração da alma e o processo de alma, tudinho, ele já fala, tudinho, bate certinho com o conceito nosso do espírita, da doutrina espírita. Quando eles iam falar de alma, é algo fantástico. E aí o que acontece? Sócrates, Platão, Plotino e outros filósofos beberam todos na fonte egípcia. E aí o que acontece? Por que você vai ver Sócrates vivenciando a reencarnação no sentido maior? Não a metempsicose, mas a paligênese.
realmente, ou seja, esse processo evolutivo que o homem alcança através da transmigração da alma de corpo em corpo, a cada tempo, de acordo com o necessário que ele precisa aprender ou o que ele precisa refazer. Já está lá com Sócrates. E Pitágoras foi antes de Sócrates. Olha como é interessante, não é? Sócrates estava aqui há 600 anos, há 400 anos antes de Cristo. Pitágoras, muito tempo atrás. A civilização egípcia, gente, já está sendo comprovado, tem mais de 30 mil anos. Olha, é muitos anos. A gente fala 5 mil anos da civilização indiana. E a egípcia se falava 3 mil anos, 4 mil anos. E estão descobrindo aí que está há 30 mil anos. Porque tem fósseis, coisas que eles vão descobrindo, foi escalando a pirâmide de Saqqara. Decorem esse nome, Saqqara. Quem gosta de pesquisar, que gosta de estar no computador pesquisando, lá no pai do burro agora, que é o Google, né? Vocês vão lá e pesquisem Saqqara. Coloquem lá no Google Saqqara, que vocês vão ver que passou muitos e muitos séculos, as pessoas pensando que Saqqara era um templo religioso. Quando na realidade Saqqara é um grande, veja bem, eu vou falar uma palavra aqui, é um grande centro quântico. A quântica foi descoberta agora há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, a quântica. Ou seja, a partícula menor que existe de matéria ou de energia. E lá eles já tinham uma máquina quântica feita com jarros de alabastros, cheios d'água, numa profundidade de 30 metros abaixo da pirâmide de Saqqara. Uma pirâmidezinha lá. E você vai lá e você vai ver o quanto a engenharia deles, dos egípcios, era perfeita. Eles tinham um conhecimento fantástico, que agora que a ciência está começando a descobrir, porque descobriram Saqqara. Vocês lembram que eles colocaram um satélite no ar, nos Estados Unidos? Colocou um satélite para investigar, naquela época, o Oriente Médio, para saber onde é que tinha as fábricas de manipulação de urânio para fazer bomba atômica, dentro das cavernas, das grandes montanhas lá no Oriente Médio. E esse satélite foi passando por cima do Egito, e quando passa por cima de Saqqara, percebe que abaixo da pirâmide, a 30 metros, tem algo construído lá. E aí é quando começa a se desvendar todo o conhecimento egípcio. A gente ainda vai ter muito mais conhecimento que a gente está tendo agora, para poder a gente entender tudo isso. Mas a gente teve a colaboração do mundo espiritual desde 1857, para a gente compreender todos esses conceitos de uma forma mais correta, né? Aonde tem lógica e aonde tem sentido. Ou seja, lá na Grécia, ainda na Grécia, começou esse conceito de paligênese, que é o quê? A transmigração da alma a vários corpos, mas para o progresso, para a evolução moral e espiritual. Ou seja, aquilo que progredir, ou seja, adquirir novos conhecimentos. A doutrina espírita vem com o conceito de reencarnação. E a reencarnação, na visão espírita, ela é perfeita. Esse conceito de transmigração da alma, nós, espíritas, conhecemos como reencarnação. Ou seja, algo que estava na carne, saiu da carne. O que estava na carne, saiu da carne, a gente diz que desencarnou. O que estava fora da carne,
que vem para a carne, a gente diz reencarnou. E aquilo que nunca esteve na carne, a gente diz encarnou. Só que a gente não sabe quem é de nós aqui que encarnou. Porque a maioria de nós somos espíritos milenares, que já viemos e voltamos, nem sabemos quantas vezes. Então veja que a doutrina espírita, ela vem quebrar esses conceitos místicos, conceitos que têm o quê? Simbologismo, mas muita fantasia. Por isso que a Índia ainda não progrediu. Porque eles têm todos esses conceitos, mas envolveram tudo isso em quê? Em fantasias, em crendices, não é? Pode olhar como é. A vaca é sagrada, a vaca entra de casa dentro, faz cocô por todo canto, mas ele está achando maravilhoso, porque disseram que aquilo ali é sinônimo para ele de felicidade, de abundância, né? De riqueza. Ora, veja como ainda vivem, né? Mentalmente e materialmente num mundo ainda de ilusão, de crendices. A doutrina espírita, ela vem colocar o homem no seu lugar. Gente, olha, vocês são humanos. Vocês são espíritos. Vocês não são mais princípio espiritual. Quando eu falei da outra vez dos espíritos, os animais e os homens, e que se questiona, os animais têm espírito, e o mundo espiritual diz que tem princípio espiritual. E como eu gosto de falar e gosto de mostrar, eu vou ler só isso aqui para vocês. Eu achei bem interessante, porque toca nos assuntos que nós, espíritas ou não espíritas, ainda temos. E muito. E que precisamos deixar de lado. Ele diz aqui, olha, isso é uma análise, não é uma análise de Kardec, de Allan Kardec, ou seja, de Denisard. Ele falando em cima justamente de metempsicose, onde ele vai falando nesse item, no item 3, que é no segundo livro do Livro dos Espíritos, capítulo 11, que fala dos 3 reinos. Né? E aqui o item 3 é metempsicose. E ele faz algumas perguntas. E deixa eu ver só aqui. Ele diz assim, olha, o espírito que animou o corpo de um homem poderia reencarnar-se num animal? É a pergunta que foi feita ao mundo espiritual. A resposta deles é: isso seria retrogradar. E o espírito, veja bem, o espírito não retrograda. Não retrograda, porque aqui não tem acento. O rio não remonta à nascente. Olha a comparação que ele faz. Em o espírito humano sair do corpo de um homem, desencarnar e habitar um corpo de animal ou de planta. Olha a comparação que ele faz. Um rio não volta à nascente. Por quê? Quando a água sai lá da nascente, que ela chega, diz um grande sábio que diz o quê? Que você não pisa no mesmo rio. Porque quando você pisou, que tirou o pé, a água já passou, já é outra água. Então, o rio pode voltar? Estaria contra o quê? As leis naturais. E as leis naturais são divinas, não são leis dos homens. O homem pode até chegar na beira do rio, antes de chegar no mar, fazer um canal, para fazer ele voltar lá. Mas aí ele estaria interferindo. E iria sofrer as consequências da interferência. Por quê? Porque ele estava interferindo na natureza. Toscano lembra? O homem, Deus perdoa tudo. Deus perdoa. O homem às vezes, a natureza nunca. Então, isso ele está fazendo essa pergunta e ele já diz, é taxativo. O mundo espiritual superior diz que é taxativo. Veja bem, esses espíritos aqui falam isso para a gente. Mas tem mais coisa.
Porque ele fala aqui, olha a conclusão de Allan Kardec nesse sentido. Isso para a gente, viu, gente? Olha, ele diz, o ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se liga aos princípios das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta, e ele só pode fazer, a seu respeito, meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Olha essa análise de Allan Kardec. Os espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem pode ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Lembra que eu falei aqui, não acrediteis em todos os espíritos? Vocês estão prestando atenção que as minhas palestras estão sempre ligadas? Não acrediteis em todos os espíritos, porque muitas vezes um espírito, para que ele, como nós somos ainda orgulhosos e vaidosos, não é? Mesmo assim é o espírito que está lá fora do corpo. Se ele for vaidoso e orgulhoso, quando você faz uma pergunta, quando ele não sabe, ele pode lhe dar uma resposta qualquer, só para não dizer a você que não sabe. Não é assim? Por quê? Porque nem tudo os espíritos sabem. Por quê? Porque aquilo que está a nível de espíritos bem mais superiores, aquele espírito mediano não tem acesso. Não é? É como você pegar uma pessoa que não sabe ler nem escrever e querer que ele faça uma composição de alguma coisa, escreva faça uma poesia, ou escreva, né? Fazer, porque ele pode até fazer de improviso, né? Falando errado, mas fazer, se ele tiver rima. Mas é questão de fazer uma composição que requer o quê? Conhecimento. E principalmente específico em cima de alguma coisa. Então, muitas vezes, nós não temos ainda esclarecido para nós muitas coisas. Por quê? Primeiro, que os espíritos não estão autorizados a nos falar. E segundo, por que eles não estão autorizados a nos falar? Porque nós não estamos em condições de receber, de aprender aquilo. Ou porque não estamos ainda desenvolvidos intelectualmente para aquilo. Se for algo com relação à questão moral, porque nós não estamos preparados para receber também aquele conhecimento, porque o nosso orgulho e a nossa vaidade não vai deixar. Então veja que tudo tá aí, a gente precisa só usar o raciocínio e fazer aquela coisa, o que é que vem de Deus e o que é que vem do mundo, né? Do mundo é o que? O pensamento do homem. Então a doutrina espírita nos traz o conceito de transmigração da alma com lógica. Por quê? Porque tem sentido, não tem? Ora, nós não podemos. Como é que nós podemos? Veja bem. Eu, enquanto princípio espiritual, nós, enquanto princípio espiritual, nós passamos por quê? Por várias etapas. O que eu falei aqui, né? Leon Denis diz o quê? Que o princípio espiritual dorme no mineral, não é? Agita-se no vegetal, pensa, né? Parece que pensa no animal e raciocina no hominal. Então, o que é isso? É um processo. Mas é um processo que não dá pulo. Por quê? Porque entre os minerais nós temos o quê? Vários tipos de minerais. Por quê? Porque um determinado mineral, ele se juntou partículas de outro, formou. Nós temos o quê? Nós temos o ouro,
nós temos pedras preciosas, nós temos pedras normais, calcária, pedra de granito, nós temos mármore, nós temos um bocado de coisa aí que sofreu a ação do tempo, do poder de quê? De atração. Por isso que o mineral, ele dorme. Por quê? Porque ele se forma pelo poder de atração. Né? Atração essa fornecida pela natureza. Não é ele que pensa e diz, eu vou me juntar a um pedacinho, eu sou um pedacinho de ferro e vou me juntar a um pedacinho de manganês para dar outra coisa. Não. Se juntam as coisas porque a natureza, que tem os seus cuidadores espirituais invisíveis, que vão proporcionando que as coisas se juntem para, no final, dar um resultado X. Que vai o quê? Fazer com que o homem utilize isso em determinados trabalhos. Há muitos e muitos anos o nosso relógio funcionava. Hoje a gente tem o quê? Bateria de lítio, né? Recarregável. Mas antigamente um relógio para funcionar, ele tinha o quê? Ele tinha rubis. Quem dizia que teu relógio era bom era a quantidade de rubis que tinha nele trabalhando, não era? Tinha até cabelo. Vocês já ouviram falar hoje que o relógio tem cabelo? Naquela época tinha. O relógio quebrava e o relojoeiro dizia assim, foi o cabelo. Então, por quê? O rubi nos ajudava a gente fazer o relógio funcionar. O relógio de pulso, né? Não sei se os outros. Hoje a gente não precisa disso. E aí o que acontece? Os vegetais. Vamos ver os vegetais? Os vegetais têm o quê? Vários tipos de vegetais, não é? Não é assim? Vegetais que vivem em árvore, que usam outra árvore. Vegetais parasitas, igual a gente, né? Tem gente parasita? Parasita que vive sugando, né, o sangue do outro, ou seja, o dinheiro, né, a posição. Nós temos vários vegetais, nós temos vegetais sensíveis, nós temos, inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, é tocado nesse ponto, as sensitivas e aquelas plantas carnívoras que se fecham. A sensitiva é a malícia, aquelas carnes carnívoras. Então você vê que tem o quê? Vários tipos de vegetais, vários tipos de animais. Uma espécie de animal tem vários tipos, não tem? Nós temos o quê? Os símios. Quantos tipos de símios nós temos? É uma variedade enorme, não é? Não é assim? Nós temos... Já o elefante, não. Vocês já prestaram atenção? Elefante só tem elefante. Que veio do mamute. A transformação do mamute está lá, ele. Ninguém viu ainda se tem outras espécies de elefante. Não tem. Não? Mas já dos répteis, já são uma variedade grande, não é? Dos batracos, também. E você vai puxando. Dos mamíferos em si, são vários, inclusive nós, né? Fazemos parte disso. Então, o que acontece? O princípio espiritual, ele vai estagiando a cada nível mineral, aí vai passando por tudo aquilo, por todas aquelas experiências. Não registra nada porque não tem o quê? Raciocínio, pensamento. E vai, até chegar no homem. Quando o princípio espiritual, aqui no Livro dos Espíritos diz, quando o princípio espiritual está pronto, ou seja, chegou na fase da razão e da lógica, ele reencarna como ser humano. E aí, como ser humano, ele começa o quê? A continuar através... Aí agora ele tem o quê? A razão e o raciocínio para quê? O tirocínio, que vai dar condições dele de começar a saber o que é o bem e o mal. E nesse conhecimento do bem e do mal, você vai começando a adentrar e se desenvolvendo. Mas você também vai passar por várias etapas. Por quê?
Porque você vai ter que aprender todos os idiomas que a Terra te proporciona. E isso a gente só vai poder fazer como? Através da reencarnação. Por isso que hoje a gente tem gente aí, poliglota, em várias línguas, assimilam as línguas, aprendem, são autodidatas, aprendem sem ninguém ensinar. Por quê? Porque já passaram por todas aquelas experiências, aprenderam em várias existências. Ou seja, ele, enquanto espírito, transmigrou em várias civilizações que falavam determinadas línguas. E aprendeu mesmo. Por quê? Porque isso que é algo que fica no espírito. Porque ele pode até esquecer, mas ele não retrograda. Ele não volta. Então, você tem que ver que a doutrina espírita, com o conceito de reencarnação, é perfeito. E tem sentido. E tem lógica. Por quê? Olha, como é que o mundo espiritual fala? O princípio espiritual vem do átomo ao arcanjo. Ou seja, todo ser angelical já passou pela fase do átomo. Mas você é um ser angelical, você não pode voltar a ser átomo. Não retroage. O que é que acontece? A metempsicose, ela diz que você pode uma hora estar aqui, outra hora estar ali. E isso é contra os princípios divinos. Ou seja, contra as leis divinas. Por quê? Porque as leis divinas não são mutáveis. Ou seja, elas não são de uma forma para um e de uma forma para outra, como as nossas leis humanas, não é? Que funciona de um ladrão de galinha rouba, passa não sei quantos anos na prisão, o cara dizia meio mundo de dinheiro e está aí, né? Usufruindo de tudo. As leis humanas são assim. As leis divinas não. É para todos. E quem é que nos veio e afirmou isso? E que eu duvido que um de vocês, ou eu, qualquer um de vocês, vai dizer que é mentira. Quem foi? Jesus. Quando ele diz o quê? Que o Pai faz chover sobre justos e injustos. E faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. Ele está dizendo o quê? Que as leis divinas, as leis do Pai, o amor do Pai é um só para todos. Ele não diz, porque você é branco e você é negro, eu vou fazer isso para você e o outro não. Olhe para... Não, não é assim. Por quê? Por quê? Porque somos todos filhos dele. É no homem que o princípio espiritual recebe a centelha divina. E é justamente essa centelha divina que vai fazer com que o espírito que passou de princípio espiritual para espírito tenha esta vontade de voltar à centelha principal, que é o Deus. Então, quando nós atingimos essa fase, a gente recebe, preste atenção, a centelha divina. E aí nós nos tornamos humanos. E tornando-nos humanos, nós estamos em condições de nos elevarmos até o Pai, praticando o quê? As suas leis. Livro dos Espíritos, as leis morais estão aqui. Lei de adoração. A lei de adoração não é você ficar o dia todo dentro de um templo espírita, orando, sem fazer nada, só orando. Ou você fazer uma reclusão, eu vou me isolar da população e vou lá para dentro de uma caverna, ou vou para 4 paredes e vou ficar lá só orando. Não.
Sabe como é que Deus quer que a gente ore? Que a gente ore em ação. A ação é essa no bem. No bem para quem? Para nós e para o outro. Porque quando a gente faz o bem ao outro, imediatamente nós fazemos o bem a nós mesmos, não é? Não é uma lei de causa e ação? Nós não temos a lei de causa e efeito? Ela não serve só para as coisas ruins que nós fazemos. A gente não pode dizer, você hoje vem com a doença porque você aprontou, você burlou as leis, você infringiu as leis, agora você vem com a doença. Não. Você também pode estar colhendo aquilo que você plantou no bem. Por isso, a preocupação maior de Jesus em que nós pratiquemos o bem. E pratiquemos o bem justamente nos olhando uns aos outros e olhando para nós mesmos como espíritos, como filhos de Deus, porque se nós somos filhos de Deus, nós só podemos entender isso quando a gente começa a compreender que somos espíritos, porque Deus é espírito, não é este homem que criaram para a gente. Este homem de barba, de cabelo branco, que aponta o dedo, que manda matar, que castiga, que faz isso, não. Certo? Deus, ele é o quê? Quem foi que disse? Deus é amor. Foi Jesus. O Pai ama infinitamente. E ele recomenda a gente justamente, quando ele diz assim, ser perfeito como o Pai o é, ele quer dizer que essa é a nossa meta. A nossa meta é a perfeição. Mas se você disser, eu vou lá conseguir ser perfeito, olha, você não está usando o quê? Você não está ativando a sua centelha divina. Porque você está se achando o quê? Um fraco. Sem força, sem energia. Ora, como você pode pensar isso? Então a doutrina espírita nos traz todo esse conhecimento para poder a gente começar a raciocinar. Está doente? Estou. E aí? Estou doente. Alguma coisa eu fiz. Eu infringi as leis divinas. Se não infringi agora, mas eu devo ter infringido em outras existências por aí. E agora eu estou colhendo o que eu plantei. Mas isso não é motivo de eu me acomodar. Não é motivo de eu ficar chorando pelos cantos. Não é motivo de eu estar colocando a culpa em Deus, nem no vizinho, nem no médico, nem nisso, naquilo outro, não. O único culpado sou eu. Então, eu é que tenho que superar tudo isso. Eu é que tenho que arregimentar esta força divina que tem em mim, que é a minha centelha divina, que veio do Pai, de Deus, do nosso Criador. Eu tenho que movimentar ela dentro de mim. Como? Hoje a nossa querida Neida estava dizendo, eu vou falar, trouxe uma mensagem de algo que eu estou tentando praticar, que eu sei que é importante, não foi assim? É difícil. E ela está precisando, ela disse, nós estamos precisando. Por quê? Temos que exercitar a paciência em tudo. Se nós nos impacientemos, ou não usamos de paciência com nada, nós não vamos chegar a canto nenhum. Porque nós vamos nos desesperar e nós vamos esquecer que somos espíritos, com centelha divina. Com todo esse potencial, a gente esquece. E aí é o que a gente vê hoje mesmo, o Clóvis estava falando, não foi, Clóvis? Ele está ali atrás. Isso faz parte, gente, desse processo todo para a gente se encaminhar. Nós deixamos de sermos animais. Nós não somos mais. Nós somos homens. Hominais a caminho de quê? Da angelitude.
Então nós precisamos nos posicionarmos como isso aí, diante das dificuldades, diante das vicissitudes, né? Das doenças, do abandono, da falta de afetividade. Se eu não tenho um relacionamento afetivo bom com ninguém, não consigo ter um relacionamento afetivo, eu sou uma mulher e não consigo com um homem, eu não consigo um homem para me relacionar. É porque eu devo ter extrapolado muito e agora eu tenho que, vai ter que me faltar aquilo para poder valorizar. Aí na próxima existência eu vou valorizar e eu vou ter direito àquilo, eu vou fazer jus. Não é? Mas se eu ficar reclamando, me maldizendo, botando a culpa nisso, botando a culpa naquilo, o que é que vai acontecer? Não vou me educar nessa área. O processo educativo espiritual, moral espiritual foi longe. Então, eu vou ter que voltar novamente com a mesma necessidade, até eu aprender e valorizar e fazer jus àquilo. Então, a metempsicose é algo que ficou entendido, não ficou? Hoje em dia, se alguém disser a reencarnação é a mesma coisa da metempsicose, você diz, a reencarnação é algo muito mais profundo, é algo muito mais divino, não é? A metempsicose é dos homens, é conceito dos homens. A reencarnação é conceito divino. Por quê? Porque foi elaborada divinamente. Então, que Jesus nos ampare, né? Pensemos bem, não nos entreguemos, né? Vamos todo dia olhar no espelho, em vez de olhar se o cabelo está bonito, se os olhos estão esse, botar batom, esse negócio, vamos nos olhar todo dia no espelho e olhar para você e dizer, eu sou um espírito em processo evolutivo, portanto eu tenho que me comportar como isso, né? E não como matéria. Eu tenho que me comportar como espírito, valorizando as coisas do espírito, não é? Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e até a próxima, se Deus quiser.